Gente, a nossa live de encerramento da semana, tá? Muito especial, com um convidado muito especial, que eu acompanho esse convidado desde o meu primeiro ano de faculdade, eu acho, que é o professor Mário Sobral. Ele tem um currículo extenso, precisaria de 1 hora de live só para falar do currículo desse profissional. E nada mais justo chamar ele para a gente falar sobre Coergo. Eu assisti uma palestra dele em um congresso nacional sobre Coergo, eu gostei muito. E quando eu elenquei esse tema para a gente fazer na live, eu pensei, melhor pessoa para compartilhar com a gente. Deixa eu ver se ele já solicitou a entrada. Aí vamos chamar o nosso convidado, Mário Sobral. Vamos lá, senhores. Oi, Mário, tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo, Débora. Prazer te receber aqui. Eu te acompanho há muitos anos. Pessoal, o Mário tem um canal no YouTube extremamente rico de SST. Depois ele vai passar todos os meios de acesso dele para vocês. Obrigada, Mário, por estar aqui hoje para falar desse tema tão rico que é o Coergo. Eu que agradeço o convite, Débora. Precisando é só falar. Que legal. Mário, se apresenta. Eu acho que a maioria das pessoas já deve te conhecer, mas caso tenha alguém que não te conheça ainda. Tá, eu sou o Mário Sobral, sou editor do jornal Segurito, que agora em fevereiro fez 14 anos. Então, há 14 anos que eu tenho o jornalzinho Segurito. E o meu objetivo sempre é difundir informação. Há 14 anos eu faço jornalzinho, aí mais recentemente eu comecei a fazer no canal YouTube, o SST, o canal, junto com o Nestor. Aí depois eu fiz um canal, estou fazendo junto também um canal sozinho, o Jornal Segurito no YouTube. Faço um podcast antes de ser moda, há 5 anos atrás já fazia podcast. Eu Saindo da agorinha também um. Hã? já ouvia. Então, aí o Segurito Encast, que eu acabei de liberar o áudio dessa semana, da agorinha eu liberei, que é sobre treinamentos EAD segundo os critérios da NR1. Então, para quem faz treinamento EAD, é importante dar uma lida na NR1 e eu comento sobre isso hoje lá. Fora isso, mais recente agora, começou no mês passado, eu estou na Revista Proteção, no site da Revista Proteção, com um blog Segurito na Proteção. Então é só entrar www.protecal.com.br, vai lá na parte de blog, e aí tem o meu blog Segurito da Proteção. Então, eu vivo fazendo material na área de segurança para difundir essa informação. Eu trabalho com ergonomia, mas eu não me considero ergonomista, eu me considero um engenheiro de segurança, que eu trabalho também com ergonomia, né? Resumindo, Bacana. seria isso. Muito show, muito show. A maioria do pessoal aqui te conhece, poucas pessoas que não te conhecem, com certeza. Te acompanha há muitos anos mesmo. Mário, vamos lá. Você vai fechar a live dessa semana com chave de ouro, que é sobre Coergo. Muitas pessoas têm dúvida sobre como montar, da onde que surge um Coergo, como que ele surge, quem são as pessoas responsáveis, como montar, quem participa. E aí eu vou. Opa, caiu. Sem problemas. Caiu aqui, mas já tá. Vai lá. É para Pode dar continuar. uma emoção. Vamos começar com a primeira perguntinha. Vamos sugar o Mário hoje. Primeira pergunta, Mário. Quais os passos gerais antes da implementação de um Coergo? Então, o Coergo seria o seguinte. Antes de implantar o Coergo, eu deveria fazer o seguinte. Eu preciso saber o diagnóstico de como é que está o problema dentro da empresa. Não adianta eu querer implantar algo se eu não sei nem como é que a empresa está em relação à questão de ergonomia. Então, meu primeiro passo seria esse. Vou fazer alguns levantamentos. Por exemplo, tem vários itens, mas um de exemplo. Quantas pessoas afastadas B91, ou seja, auxílio-doença acidentário, relacionados a problemas osteomusculares, eu tenho na empresa? Então, esse levantamento por setor eu deveria fazer. Isso é um exemplo, tem vários outros que eu teria que levantar. Fora isso, eu teria que levantar também quanto a empresa está perdendo de grana por não investir em segurança. Porque não adianta de nada eu querer fazer
análise ergonômica, se eu não vou ter dinheiro da empresa para investir. Então eu preciso primeiro saber como é que está o diagnóstico da empresa em relação à ergonomia, saber quanto a empresa está perdendo de grana, e aí sim eu vou lá, chefe, é o seguinte, olha, a nossa situação é essa, nós estamos perdendo tantos R$ 1.000 por ano, por mês, sei lá como, e aí eu preciso começar a trabalhar com ergonomia. Quanto a gente vai ter de orçamento? A maioria dos profissionais, eles começam já direto na análise. Não adianta, se tu não tem grana, se tu não levantaste, se tu não sabe quanto a empresa está saindo de grana, não vai adiantar de nada, ok? Na maioria das empresas vai ser um papel que vai ficar na gaveta e a pessoa não vai trabalhar com aquilo. Então, na minha cabeça, antes de pensar em coergo, antes de pensar em análise ergonômica, eu preciso fazer esse diagnóstico da situação de ergonomia da empresa. Então, de forma simplificada, seria isso. Perfeito. Obrigada. Excelente, professor. Bom, o que é o coergo e por que implantar, então, ele depois que a gente já fez esse levantamento? Antes de continuar, passo uma pergunta aqui que eu não vi o nome de quem era, mas está assim. E como é que eu vou calcular esse dinheiro perdido? Então, deixa eu comentar algumas situações. Imagina o seguinte, quando uma pessoa é afastada os 15 primeiros dias, por coincidência eu falei isso na live de ontem também, mas eu vou repetir porque nem todo mundo estava escutando. Então, imagina que você um trabalhador foi afastado, e esses 15 primeiros dias quem paga? A empresa, né? Se foi os 15 primeiros dias de afastamento, quem paga é a empresa. Esse trabalhador está produzindo alguma coisa? Absolutamente nada, ele está afastado. Esse dinheiro está saindo da empresa? Está saindo da empresa. Pouquíssimas empresas contabilizam esse custo. Então, cada trabalhador afastado está saindo grana e ele não está sendo contabilizado. Ah, professor, isso aí é pouco. Ok, quer outro exemplo? Enquanto o trabalhador está afastado, o FGTS dele continua sendo recolhido. 8% do salário dele continua sendo recolhido. Se ele está 10 anos afastado, por um problema que foi B91, esse tempo todo está contabilizando esse FGTS dele. Outro item, o FAP. O FAP vai lá para as alturas, porque cada dia de afastamento aumenta o item de gravidade. Porque o FAP, o fator acidentário de prevenção, ele considera 3 itens. Frequência, ou seja, número de afastamentos. Gravidade, ou seja, o tempo que esses trabalhadores estão afastados. E quanto o INSS está perdendo dinheiro com a sua empresa. Então, percebe que a gravidade, se eu tenho um trabalhador, sei lá, 2, 3, 4, 5 anos afastado, é 365 dias vezes 2, 3, 4, 5 anos. E o teu FAP vai para as alturas, e o teu FAP é em cima do quê? O teu FAP é em cima da massa salarial da empresa, ou seja, é uma fortuna que pode ser isso. Então, só para ter, se quiserem uma referência, eu vou ter que fazer uma propaganda, mas tudo bem. O meu segundo livro, Segurança do Trabalho e Organização do Setor, volume 2, o primeiro capítulo eu faço 20 itens, eu coloquei, citei uns 3 aqui, né? Tem 20 itens que você pode, alguns dá para contabilizar, outros não dá para contabilizar, tá? Mas que você tem lá uma referência para seguir. Lógico, existem outros nomes, outros artigos que falam sobre isso, mas estou dando um exemplo do meu livro que tem essa informação que vai te ajudar a contabilizar. Para mim isso é essencial, seja para o fisioterapeuta que faz ergonomia, seja para o engenheiro de segurança, a gente precisa contabilizar quanto a empresa está perdendo de grana. Tá? Não adianta ir na ergonomia no País das Maravilhas, né? Que acha que é só falar que a ergonomia funciona, que a ergonomia previne, se não conseguir contabilizar isso em números para a empresa, né? Sim, sim, com certeza. Show, Mário. Então, próxima pergunta para contextualizar quem não tem muito conhecimento sobre isso. O que seria o famoso coergo e como iniciar a implantação dele depois que a gente fez esse apanhado de levantamentos nessa empresa? Estão perguntando aqui qual é o nome do livro. Segurança do Trabalho, Organizando o Setor. Aí esse vai estar no volume 2, tá? O volume 1 não tem essa parte, trata de outra coisa, mas no volume 2 vai ter. E está lá no www.jornalsegurito.com. Tá, então, o que é o coergo? O coergo vai ser um grupo de pessoas, uma comissão, como se tem a CIPA. O pessoal, todo mundo conhece a CIPA. Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Então, é algo similar a uma CIPA, porém com foco na ergonomia.
Por que esse coérgo é importante? Imagina o seguinte, a Débora, ela é fisioterapeuta, o Mário é engenheiro civil e engenheiro de segurança. Tá? Os dois têm formação em ergonomia. Porém, a análise da Débora vai focar... lógico, ela tem um conhecimento geral de ergonomia, mas ela é mais forte numa área. E o Mário é mais forte em outra área. Se eu pegasse um psicólogo, ele seria mais forte em outra área, apesar de ser ergonomista também. Então, na hora que eu tenho uma coisa tão multidisciplinar quanto é a ergonomia, é difícil, por melhor que seja esse ergonomista, trabalhar sozinho. Então, eu preciso de uma comissão justamente para isso. Porque, por exemplo, a Débora vai avaliar lá um posto de trabalho e ela verificou que tem um problema lá no processo. Ela verificou isso e ela sabe que tem que ter uma máquina lá, alguma coisa diferente. Ela sabe o que tem que ser feito, mas ela não sabe como fazer. Exato. Talvez o engenheiro mecânico vai... Ah, não, isso aqui é fácil. O engenheiro mecânico vai lá, desenvolve, coisa e tal. Num coergo, o que eu vou ter? Eu vou ter um engenheiro mecânico lá da empresa, vou ter o cara do RH, então eu vou ter pessoas que vão participar disso. E essa seleção é extremamente importante. Então, na minha cabeça, lógico, o pessoal da área de saúde e segurança, óbvio, tem que ter um de cada, pelo menos. Eu vou ter que ter alguém do RH, é importante ter alguém do RH para ter as informações de afastamento, de absenteísmo e tudo mais. Eu vou ter que ter alguém da engenharia e da manutenção. Isso tudo que eu estou falando seria a situação ideal, mas não é que significa que seja obrigatório. Vou pegar essa listinha que o Mário está fazendo e tem que ter obrigatoriamente alguém daqui. Não, seria interessante ter. Mas, por exemplo, digamos que lá na tua empresa, o setor de manutenção é muito resistente em relação à questão de ergonomia. Eu prefiro colocar uma outra pessoa do que colocar alguém que eu sei que não vai ajudar, que não vai agregar. Então, é interessante ter alguém na manutenção? É muito interessante. Tá? Então, manutenção, engenharia, setor de engenharia, RH, saúde, segurança e talvez alguém do apoio do compras também. Compras. Começa a ficar muito grande, eu estou dando alguns exemplos, mas bora lá. E mais uma pessoa, pessoas experientes do processo. Pessoas que conhecem bem o processo. Tá? Não precisa ser estudo de gente, eu estou dando alguns exemplos de funções e tudo mais que seria interessante ter nesse coergo. Então, esse coergo é uma comissão, essa comissão vai trabalhar para ajudar na ergonomia, mas terão visões diferentes em relação à ergonomia. Okay? E como é que eu vou implantar isso? Então, bora lá. Primeira parte seria justamente essa definição de quem vai fazer parte, que nós já escolhemos, já conversamos com as pessoas. Segunda parte, esse pessoal, apesar de ter uma formação, eles não são da área de ergonomia. Então, a gente precisa treinar essas pessoas. Não adianta de nada eu colocar alguém da manutenção se ele não tem noção nenhuma sobre ergonomia. Então, tem que treinar. Minha experiência, toda vez que eu entro na empresa, o que eu faço? Eu convido todo mundo da engenharia, todo mundo da manutenção e todo mundo do RH e líderes. Isso, uma empresa de 500 funcionários vai dar umas 40, 50 pessoas. Vai aparecer lá umas 20 a 30 e vão comprar ideia uns 3 a 5. Funciona assim. Não vai ser todo mundo que vai achar lindo a ergonomia só porque eu estou falando. Esses 3 a 5, tu só tinha 2 braços antes, né? Agora tu já tem mais 10, tu já tem mais 12 braços. Então, eu preciso treinar as pessoas e após esse treinamento, eu identifico as pessoas que vão me auxiliar e essas pessoas, se der certo, elas começam a contaminar as outras. Tá? Porque elas começam, olha, deu certo aquele negócio ali. Isso demora, não é rápido. As pessoas querem tudo solução para ontem. Não funciona assim, tá? Isso demora. Treinei o comitê, eu preciso agora formalizar esse comitê. O que seria essa formalização do comitê? Imagina o seguinte. A Débora é a fisioterapeuta da empresa, o Mário é o engenheiro de segurança da empresa. Tanto a Débora quanto o Mário, numa empresa, eles não têm tanta força política dentro da empresa. Digamos que a Débora marque para segunda-feira uma reunião 7h30 da manhã com o gerente de produção, com o gerente de manutenção, com o gerente de RH, com o Mário e ela. Quem vai estar lá? O Mário e ela, talvez. Não necessariamente os outros estarão lá. Tá?
Então, o que é importante? Que tenha o apoio de cima para baixo, que tenha um chefão ajudando. Um diretor, um gerente de produção, alguém que tenha força política. Quando eu tenho essa pessoa que tem força política, funciona melhor. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma reunião, essa primeira reunião, para formalizar o comitê. E nessa reunião, olha, o diretor lá vai... Isso aqui vai funcionar, a ergonomia é importante para a empresa, temos orçamento já para implantar os projetos. As pessoas começam a perceber que é verdade. Pode até não funcionar, mas no primeiro momento eles acreditam que é verdade, porque eu preciso fazer com que isso pareça que vai funcionar realmente. Então tem que ser de cima para baixo, para eu formalizar isso. Formalizei, aí sim a gente vai começar a pensar no projeto de como vai funcionar. Só que nesse momento aí, eu preciso definir o gestor também. Quem vai ser o chefe da história? Ah, vai ser o Mário e a Débora? De preferência, não. E eu explico por quê. Pelo motivo que eu falei ainda agora. Nem o Mário, nem a Débora, como fala o Hudson Couto, não são cachorros grandes na empresa. Tá? Eles não têm essa força política. Então é interessante que seja um cachorro grande, alguém de gerência ou direção. E o Mário e a Débora seriam um suporte técnico. Então, o gestor, o cara que vai dar as ordens, não vai ser nem o Mário nem a Débora. Tá? Seria alguém de gerência, que comprou a ideia, que acha importante, porque nós levantamos os custos e ele viu que aquilo tem um impacto para a empresa. E aí sim, a gente vai dizer, olha, é necessário fazer isso. E aí essa pessoa, que é o cachorro grande, vai conseguir fazer com que as pessoas sigam essas recomendações. Isso tudo não necessariamente vai funcionar assim, tá? Mas num mundo ideal seria mais ou menos isso, tá? Mas lógico que não necessariamente isso tudo vai dar certo, não necessariamente o diretor vai querer ser responsável, não necessariamente as pessoas que você queria que participassem do comitê vão participar. No mundo ideal, tudo dará certo, mas na prática a gente vai ter muito problema. De forma simplificada seria isso aí. Nossa, show de bola essa explicação. O pessoal tá recebendo uma verdadeira aula junto comigo. Teve duas dúvidas interessantes aqui, até perguntas que se repetiram. Vou te perguntar, Mário. O pessoal Então perguntou fala. primeiro se é obrigatório as empresas formarem o Coergo. Não, obrigatório não é, tá? Não há uma obrigatoriedade legal. Seria uma boa prática, seria interessante. Mas fazer o Coergo só para dizer que tem, é melhor nem fazer. Tá? Se você não vai ter esse apoio político, se é só para dizer, ah, não, lá na empresa eu implantei um Coergo. Aí toda semana lá tu marca reunião, não vai ninguém, ninguém faz nada, mas tem lá, Coergo do setor. É mesmo que nada. Então, não há uma obrigatoriedade legal, tá? Mas se a empresa, eu não estou dizendo do setor de segurança nem de saúde, mas se a empresa não considera uma prioridade, eu prefiro não fazer. Porque eu como engenheiro de segurança do trabalho, eu tenho um monte de coisa para fazer na empresa. Se eu não vou ter apoio, eu tenho outras prioridades que eu tenho que trabalhar. Tá? Mas lógico, seria interessante fazer. Aí tu falaste que eram duas perguntas, qual é a outra? A outra é se uma pessoa que foi elencada para participar, ela pode simplesmente recusar, não tô afim, não quero, ou se ela é obrigatória a participar. Eu até prefiro que ela recuse se ela não está afim. Porque não adianta de nada. Ah, Débora, tu quer? Não, não quero, Mário. Tá bom, obrigado por dizer que não queria. Porque se ela aceitar, ela não vai ajudar. Tá? Então é interessantíssimo que ela diga que não quer realmente. Então por isso que eu falei. Exatamente. Porque não adianta de nada eu colocar uma pessoa, como acontece às vezes em CIPA, que tem uma obrigatoriedade legal de eu indicar pessoas, e as pessoas às vezes só para ter um número, a empresa só para ter um número obrigatório, coloca a pessoa que não vai fazer nada. Tá? Uhum. Passou aí o meu amigo Sabino, um abraço, Sabino. Passou aí falando, um abraço. Show de bola. Então, é isso. Show de bola. Deixa eu ver aqui uma pergunta bem interessante também. Qual é a relação da análise ergonômica do trabalho com o Coergo? Tá, então, bora lá. O Coergo, como eu falei, tem a função principal de ter essa força multidisciplinar. Então, a função principal na minha cabeça é essa, tá?
Então ele vai ter essa função disciplinar para que o Mário junte forças com a Débora, que junte forças com o cara da manutenção, com o cara da engenharia e tudo mais. Tá? O Coergo, isso varia de empresa para empresa. Em algumas empresas, a análise ergonômica é feita por todos os participantes da comissão. Nem sempre isso funciona. Por quê? Uma coisa é a Débora, que é fisioterapeuta e tem uma especialização em ergonomia, e o Mário, que também é engenheiro de segurança, que tem uma formação em ergonomia. Outra coisa é um cara, sei lá, do RH, que ele não tem formação, ele teve uma orientação nossa de 4 horas, de 8 horas, e ele, a partir dali, começar a fazer análise ergonômica. Eu não estou dizendo que eles não vão ajudar na análise, mas eles vão dar suporte, em geral, para profissionais que têm o maior domínio. Em algumas empresas, eu já prestei serviço em empresa assim, que a empresa queria treinar a comissão num nível que todos conseguissem fazer esta análise. Isso é muito complicado e acaba acontecendo o seguinte depois. Eu vou ter análises desniveladas. Então, o Mário é menos experiente que a Débora, e aí o que acontece? A análise da Débora fica mais robusta, a do Mário fica menos robusta, e depois a gente vai usar as duas como as duas estivessem corretas. Então eu acho muito difícil fazer isso, mas algumas empresas tentam fazer isso. Então, o Coergo para mim é para servir de apoio multidisciplinar, porque por mais que a Débora e o Mário tenham experiência, eles não conseguem implantar algumas coisas, eles dependem de outros setores, tá? Mas todos da comissão fazendo a análise ergonômica, pode acontecer de uma empresa ou outra dar certo isoladamente, mas no geral eu não acho tão interessante, ok? Muito legal. Às vezes que eu participei da estruturação e de montar um coergo, especificamente nos meus casos, né? Não sei se isso é regra para todo mundo, mas sempre veio de uma demanda pós-análise ergonômica do trabalho. Eu nunca tive contato ou oportunidade de fazer ou participar de um coergo antes de já ter essa análise pronta, porque muitas vezes é uma recomendação da própria análise, porque acredito que na maioria das vezes é o melhor caminho para conseguir implementar as melhorias, né? Porque muitas melhorias ergonômicas envolvem uma equipe multidisciplinar, né? Que eu sozinho, como você falou no começo, eu sei o que não pode, mas eu não sei como fazer nessa máquina para isso não acontecer. Sim, ninguém sabe fazer tudo. Então não teria como. Eu já consegui trabalhar em empresa desde o início da implantação. Então a gente começou a fazer a comissão, fez a análise depois. Essa empresa deu bem direitinho. E já trabalhei em empresas que deu tudo errado. Então, eu já trabalho na área há 21 anos. Então já passei por tudo quanto é empresa. Empresas excelentes, empresas péssimas. Então nem sempre vai dar certo. Perfeito. Eu deixei cair um papel aqui rapidinho. Tranquilo. Pode falar. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Bacana essa quarta questão. Como que funciona a dinâmica de um comitê com encontros, atas, afazeres, dever de casa e tudo mais? Esse item aí é bem longo, então bora lá. Então, primeira coisa, que nem uma comissão, uma CIPA, né? Uma CIPA, a gente tem uma reunião mensal. Não é uma obrigatoriedade de ser mensal, quinzenal, semestral. Não tem escrito em lugar nenhum. Quem vai definir é você. Eu acho interessante, pelo menos quinzenal, tá? Eu acho interessante. Volto a dizer, vai depender do volume de atividade. Principalmente no início, é interessante que seja até semanal, porque ainda vai ter um volume grande. O grande problema de um coergo da vida não é implantar. O grande problema é manter rodando. Isso que é o grande problema. Então, no início, você consegue, e aí os 6 primeiros meses tem a grana, coisa e tal, aí tu mostra alguns resultados, só que agora começaram a surgir problemas com NR12, com máquinas. Tá, bora agora jogar a força para lá e bora parar um pouquinho de ergonomia. Ah, não, agora tá com problema com a variação química. Ah, então bora... Esse que é o problema. Manter um negócio rodando. Tá, mas bora lá. Marcamos as reuniões. Essas reuniões, pelo menos quinzenais, e aí se diminuir muito o volume, pelo menos mensais. Tá? Como eu estou dizendo, o ideal seria que, no início, pelo menos semanais. Tá? Ata.
o que, que eu acredito numa reunião? Para mim, reunião tem que ser o seguinte: no final da reunião, sai um Excel com plano de ação. Ou, se você vier um programa, usa o programinha. Mas não existe reunião só fazendo ata. Tá? Para mim, eu acabo toda reunião minha com um plano de ação, dizendo, olha, a Débora vai fazer isso até tal dia, o Mário vai fazer isso até tal dia, o fulano vai fazer isso até tal dia. Isto é uma reunião. Agora, se é só ficar lá conversando, não adianta de nada. Então, as reuniões têm que ser extremamente objetivas. Tá? Eu não estou olhando as perguntas, tá? Qualquer coisa, tu fala aí, tu me interrompe, coisa e tal, tá? Que eu estou falando aqui, eu acabo me perdendo aí, não consigo. Eu sou homem, é uma coisa de cada vez. Se é mulher, já consegue mais. Vamos lá. Ixi, então, mas... é algo simular uma... eu tô brincando. Tá, aí o que essa comissão vai fazer? O que essa comissão vai fazer? Primeira coisa, eu listei aqui vários itens, acho que uns 10 itens. Lógico que não são todos possíveis e imagináveis, mas pelo menos para servir de base. Primeira coisa, ela deve servir para facilitar a comunicação dos trabalhadores. Como assim? O trabalhador, ele está lá com um probleminha no ombro, está com desconforto, ainda não está nem afastado nem nada, mas começou a sentir algum problema. As pessoas da comissão, elas deveriam ser as pessoas, o porto seguro dos trabalhadores, no sentido, olha, eu vou lá com a Débora conversar com ela para ver se pode ajudar em relação a isso. Ah, eu vou lá com o Mário, eu vou lá com o cara da manutenção, porque eu sou a ponte, geralmente para o setor de saúde também, e para eu conseguir ir lá, por exemplo, se é um problema de uma máquina que está travando, pô, tem um cara da manutenção que ele faz parte do Coergo. Eu vou lá com ele. Ele, pô, rapaz, isso aqui você está forçando muito realmente. Então, ele tendo essa visão de ergonomia, ele já consegue ser essa ponte para ajudar o trabalhador. E evita futuros problemas. Então, para mim, a primeira coisa é esse. O Coergo é para facilitar a comunicação dos trabalhadores. Segundo, realizar o acompanhamento de retorno ao trabalho. Então, um determinado trabalhador foi afastado. Né? Ele foi afastado, ficou lá um tempo afastado e retornou depois de um tempo. Só que ele não volta 100%. Ficou afastado, estava doente e volta lá 70%, 80%, ele não volta 100%. E colocaram, ele passou pelo médico da empresa, o fisioterapeuta avaliou também, olha, esse cara dá para ele voltar a trabalhar, mas ele não pode voltar no ritmo normal, nem no posto que ele estava. Tá? Ele precisa voltar para um posto um pouquinho mais leve para ele. Aí colocaram lá no posto B e ele era do posto A. Atrasou a produção. E passa o líder de produção, que não está com essa história de ergonomia. Ele tem uma meta a cumprir, ele precisa produzir 1000 peças, e o cara está ali no posto B, que é do posto A, e eu sei que ele produz. Meu filho, olha, eu sei que está mais ou menos, mas você tem que vestir a camisa, você tem que ajudar a empresa, vem aqui para o posto A e ajude a produzir. Porque senão, esse negócio de afastamento aí vai falir a empresa. O que vai acontecer, se essa pessoa não tiver apoio de alguém para dizer não, ele não tem força para dizer esse não. Ele precisa que essa comissão, pessoas dessa comissão, deem esse suporte para ele ter onde chorar e se apoiar. Porque senão ele vai ficar exposto de novo e parece que não, mas nesse caso teria que fazer não, esse cara vai afastar novamente. Então não é vantagem. Então, Coergo também seria para isso, para dar esse suporte para as pessoas que retornaram. Tá? Isso, volta a dizer, na teoria é lindo. Tem gente do próprio Coergo que não acredita 100%. Então, eu estou colocando a situação ideal. Tá? Mas vai ter gente do próprio Coergo, não. Acho que nesse dia ele ia ter que trabalhar mesmo, senão a gente ia atrasar a produção. Terceiro item, realizar o acompanhamento, eu já falei esse, análise do absenteísmo médico por questões ergonômicas. O que é isso? Então, o absenteísmo, vocês sabem que são as faltas. Então, digamos que na sua empresa, em média, sei lá, 6% dos trabalhadores, 3, 4, 5, 6%, se falta no mês. E isso significa, para facilitar as contas, 100 trabalhadores. Então, na média, todo mês faltam 100 trabalhadores na empresa. Onde eu consigo essa informação, professor? No RH. O RH tem essa informação na hora. Tá? Ele sabe quantos faltaram. Tá. O que tu precisa dessa informação? O que o Coergo precisa analisar nessa informação? Nesse 100 trabalhadores, teve o cara da cachaça da segunda-feira, que não me interessa, o RH que cuide dele.
Teve a pessoa que está grávida e tem que fazer vários exames e ela acaba faltando um pouco mais e tem uma justificativa. Tem o cara que está doente de outra coisa que não tem nada a ver. Mas tem as pessoas que estão com problemas relacionados à ergonomia. E desses 100, sei lá, são 30. Então, 30% do absenteísmo da empresa é responsabilidade nossa. E a gente precisa... De onde eles saíram, hein? Ah, esse trabalhador, ele trabalhava naquele posto ali. Mas antes ele tinha trabalhado não sei aonde. Porque no final das contas, a gente nunca vai ter dinheiro para resolver todos os problemas. Então a gente precisa saber quais são as prioridades. E um outro indicador para saber essas prioridades é pelo absenteísmo. Então, de onde esse pessoal se afastou? E também serve para um indicador nosso, porque a gente tinha 30% de afastamentos relacionados à ergonomia em fevereiro de 2019. Agora, em março de 2020, depois de muito esforço, nós temos 20%. Ah, caiu, significa que o que a gente fez ajudou. Isso é um indicador também. Tá? Então, esse controle do absenteísmo tem que ter o Coergo o tempo todo avaliando. Lógico, quem vai avaliar mais essa parte será o setor de saúde e segurança, mas nas reuniões será passado para os demais, para as pessoas entenderem de onde é o problema. Ah, isso aqui dá para resolver de tal forma, todo mundo pensando junto, teria mais solução. Se quiser interromper a qualquer momento, tá, moça? Então, continuando a nossa história. Manda ver, Mário. Avaliações ergonômicas anuais. Algumas empresas, muitas empresas, terceirizam essa análise ergonômica, não é isso? Então elas vão contratar o Mário, vão contratar a Débora e não vão fazer com pessoas próprias. Eu vou falar uma coisa que, sendo um prestador de serviço, não deveria falar. Mas qual é a melhor análise ergonômica? Não é do Mário nem da Débora. É do profissional que trabalha na empresa. Nunca o Mário e a Débora passando lá 1 mês, 2 meses, vai conseguir ter o mesmo conhecimento do processo que um profissional da própria empresa. Só que às vezes nós não temos na própria empresa profissionais com conhecimento adequado. Né? Mas se a gente tiver, mas se tiver, zilhões de vezes melhor fazer com esse profissional do que fazer com um terceirizado, com alguém externo. Tá? Então, a primeira coisa é isso. E aí, nesse caso, a gente fez externo, tudo bem. Mas, se a gente for fazer interno, quantas análises deveriam ser feitas, pelo menos, mensalmente? Isso vai variar de empresa para empresa, vai depender da tua equipe, mas só para ter uma noção. Por exemplo, eu sempre trabalho em empresas mais ou menos acima de 500 funcionários, que é um engenheiro obrigatório a partir de 501 para grau de risco 3. Então, geralmente sou eu e mais 3 técnicos. O normal das empresas que eu trabalho é assim. E aí o que acontece? A minha obrigação é, todo mês, cada um profissional, eu e mais os 3 técnicos, fazer pelo menos uma análise. Parece pouco, tá? Mas já estamos fazendo no ano, se conseguimos alcançar essa meta, 48 análises. Numa empresa de 15 e poucos funcionários, é coisa para caramba. Né? Isso, por quê? Ah, Mário, mas é muito pouco uma por mês. Lembra que eu não sou terceirizado. Eu tenho que cuidar de sistema de combate a incêndio, eu tenho que cuidar de ergonomia, eu tenho que cuidar da página ocupacional, eu tenho que cuidar de tudo e também ergonomia. Então, neste caso, eu consegui 1 ou 2 análises mensais por profissional, tá uma boa produção. Lógico que aí o que vai acontecer? Como eu tenho uma comissão, eu estou fazendo a identificação do problema. Só que a solução, que para mim é o mais crítico, eu tenho mais cabeças pensando junto comigo. Porque a análise em si eu vou fazer, mas a solução vai ser a comissão como um todo. E a parte mais crítica de uma análise, eu vejo muitas análises com uma identificação excelente e com uma solução porcaria. A pessoa não tem experiência suficiente e acaba não dando a solução para o problema. E acaba generalizando. Trocar cadeira, ginástica laboral, não sei o quê. Não, isso não vai resolver. Eu preciso identificar o problema e propor soluções específicas para o problema identificado. Isso vai depender de cada processo. O Mário, dependendo da empresa que ele vá, ele não consegue analisar isso, identificar isso, por mais experiente que ele seja. Porque o processo é tão específico que ele primeiro tem que entender o processo, para depois entender as atividades para poder propor uma solução. Tá? Por isso que eu estou dizendo, sempre que for possível fazer internamente,
Se eu tiver pessoas capacitadas, é melhor que seja interno. Eu sei que eu estou perdendo o cliente, mas eu acho isso correto. O que mais? Dar suporte aos assistentes técnicos da empresa nas perícias judiciais, assim como fazer o acompanhamento das perícias. Então, o que é isso? Eu vou ter lá, a Débora está com um problema lá qualquer, no ombro, e falou que a culpa é da empresa. A empresa, não é culpa nossa não. Só que a Débora entrou na justiça. A Débora entrou na justiça e o que aconteceu? O juiz que não entende de ergonomia, mas ele sabe de lei, ele falou, chama aí um perito para ir lá na empresa, ser os meus olhos para avaliar o processo da Débora. Mas tudo bem, vai lá. Só que a empresa, ela acha que ela tem razão. E como ela acha que ela tem razão, ela também contrata uma pessoa da confiança dela, que serão os olhos dela durante essa perícia. Essa pessoa será o assistente técnico. E o comitê, esse assistente técnico, às vezes ele trabalha na empresa, mas às vezes ele é terceirizado. E ele tem o mesmo problema do Mário e da Débora quando vão numa empresa que não conhecem 100% do processo. E quem é que vai alimentar de informações esse assistente técnico? A comissão, o Coergo. Nesse caso vai ser mais o setor de saúde e segurança, mas o Coergo como um todo tem que dar o suporte para esse assistente técnico. Não só para esse assistente técnico, mas também para o jurídico da empresa. Então, o jurídico da empresa, ele pode dizer assim, olha, pode perguntar lá, Débora, a gente tem como defender nesse caso? Aí a Débora, olha, a gente é culpado. E é muito comum eu falar isso no jurídico da empresa, olha, vai negociar porque a gente vai perder. A gente é responsável pelo problema. E tendo um comitê, as avaliações ficaram mais robustas, a gente sabe exatamente, olha, isso aqui é problema nosso, isso aqui não é problema nosso. Isso pode ir para as porradas, porque não é culpa nossa. E aí tem como dar esse suporte. Okay? Então, isso também é uma obrigação do comitê. Deixa eu pegar minha cola. O outro item da suporte, acompanhamento dos trabalhadores com queixas ou restrições comprovadas. O que é isso? Sempre vai ser exemplo a Débora. A Débora está com um probleminha lá no punho agora, tá? Ela não está ainda doente. Ela não está doente, mas ela tá com um desconforto lá no punho, coisa e tal. Foi lá no ambulatório. O ambulatório deveria ter um indicador que as pessoas não usam e que eu fico com raiva quando eu vejo isso. Por quê? Porque a Débora vai lá no ambulatório e a Débora vai lá, olha, tô com uma dorzinha aqui no ombro. Aí o que a técnica de enfermagem, o médico vão fazer lá? Débora tal, qual o teu setor? Qual é o desconforto? Desde quando trabalha lá? Tá aqui o remédio, se for o médico ele dá o remédio, ok. O que eu tenho aí? Eu tenho um indicador de onde as pessoas estão se queixando. Não é se afastando ainda. A Débora ainda está trabalhando. Tá? Ela não se afastou ainda. Mas ela está com queixa, e como ela está com queixa, eu começo a ter um indicador de futuros problemas. Isso vale ouro, essa informação, e a maioria das empresas faz isso no papel, não está lá no Excel bonitinho, ou num programa ideal, que dê para filtrar, para eu saber os setores de maior incidência, porque aí eu vou lá dar prioridade para as análises ergonômicas nesses setores. Tem muita gente que começa a análise ergonômica de forma aleatória. Não. Quais são as prioridades, meu filho? Tu tem que ter identificado antes as prioridades. Tá? Então, isso também é função do Coergo, fazer essa análise. Lógico, aí é bem especificamente o setor de saúde, mas essa informação será passada na reunião para a gente identificar quais são os postos de trabalho, o que eles devem priorizar, por que estão afastando. Sempre vai ser em conjunto. Vai ter alguém responsável por analisar esses dados, coletar as informações, mas depois, na comissão, as pessoas juntam as forças. Depois me dá o tempo aí, que eu não sei quanto tempo tem. Ontem, travou no meio, cortou. Pode tocar. Mas quanto tempo a gente tem ainda? Só para eu poder me coordenar. A gente tem 20 minutos. Tá. Outra coisa. Tá. Com queixas que eu falei ou restrições comprovadas. Restrições seria a mesma coisa. O médico disse que tal trabalhador, ou o fisioterapeuta disse que tal trabalhador, ele está com uma restrição, não pode fazer tal movimento. E a gente tem que fazer o acompanhamento desse cara. É que nem o cara que retornou. É a mesma coisa. Nesse caso, o cara não afastou, mas ele está com uma restrição. É bem similar
aquele caso que o cara estava afastado, retornou e alguém tem que ficar acompanhando ele, porque senão vão acabar colocando para ele trabalhar onde ele não devia. Outro seguinte, esse aqui é bem difícil de implantar, eu só consegui em uma empresa da minha vida todinha, mas eu acho um negócio bem interessante. É estabelecer uma sequência de movimentos para o processo. Como é que funciona? Na hora que surgiu um novo processo, como é que isso é feito? O pessoal da engenharia de produção, geralmente engenharia de processo ou engenharia de produção, eles vão dizer a forma como deve ser feita a montagem, a sequência de montagem. Tá? Essa parte aí, seria interessante que a Débora tivesse lá do lado, mas esse movimento aqui não é bom não, olha. Ela com uma visão que entende muito mais da parte muscular, ela conseguiria perceber uma coisa que o engenheiro de produção, ele está considerando a velocidade do processo. Ele não está considerando a pessoa ali. E não é porque é por maldade, é porque ele não entende disso. Tá? Como a Débora tem essa formação, ela consegue olhar, rapaz, esse movimento aqui, esse outro movimento. Então, ela até vai fazer assim, olha, entre fazer esse desvio radial e esse desvio ulnar, é melhor fazer desse jeito. Por quê? Porque como ela tem essa noção, ela vai fazer o menos pior. Vai fazer o processo que não prejudique tanto. Isso, como eu disse, eu consegui fazer em uma empresa. É muito difícil a engenharia de produção aceitar uma pessoa que não tem formação naquela área, que não entende realmente de processo. A Débora não vai entender tanto de processo quanto aquelas pessoas, só que ela entende do ser humano. E aí, juntando essa informação, eu teria um processo desde o início melhor. Não ia ficar 100%, porque ia ter coisa que a Débora não ia conseguir trocar, tá? Mas o processo sairia desde a sua concepção adequada. Como eu estou dizendo, isso teoricamente é lindo, na prática eu consegui em uma empresa. Tá? Então é muito difícil eu conseguir isso, porque para implantar um processo novo, não está atrasado, tem que ser agora, é rápido, temos que fazer. E isso demora um pouquinho de tempo, porque a Débora ia ficar junto com o engenheiro de produção, posto a posto. Estou falando a Débora, mas o fisioterapeuta ia fazer isso posto a posto no processo. E na hora que ela falou tal movimento, aquilo aumentou 2, 3 segundos a linha. E 2, 3 segundos numa linha faz diferença, dependendo qual seja o processo. Só para terem uma noção, aqui em Manaus, se eu não me engano, são a cada 12 segundos sai uma moto na motorhonda. Então, eu atrasar ou agilizar 2, 3 segundos, 12, é menos de 20 segundos com certeza. Eu não lembro o valor, mas eu acho que são 12 segundos. Tá? Então, eu consegui atrasar um processo 3, 4, 5, 10 segundos. Parece pouco, mas para uma empresa que faz uma produção muito grande, é coisa pra caramba. Tá? Então, é bem complicado isso, mas seria interessante de conseguir. E você pode, né, até não conseguir tudo, mas de alguns postos isolados. Isso também é uma função do Coergo na minha cabeça. Outro item, treinar gestores e demais trabalhadores. A gente deveria, o Coergo já tem uma noçãozinha melhor. O ideal era que ou a Débora ou o Mário treinassem, porque tem uma formação melhor. Mas às vezes isso não será possível, principalmente quando é para a empresa toda. Tá? Vou beber água e me deu sede. Aí, principalmente quando não é a empresa toda. Imagina o seguinte, eu tenho uma empresa de 500, 600 funcionários. Será que vão liberar esses 600 funcionários para colocar numa sala de aula, para o Mário chegar lá? Vai ser difícil, tá? Raríssimas empresas vão conseguir liberar para fazer tudo isso. Mas, o que eu posso fazer? Eu posso tentar, existe reunião de produção, que aí o pessoal para, coisa e tal. Se a pessoa que tem que faz essa reunião de produção, que faz parte, que é líder do processo, começa a entender um pouco mais, essa pessoa pode repassar um pouco da informação. Não será a mesma coisa, mas é melhor do que nada. Tá? Então eu consigo que a ergonomia começa a fazer mais parte das reuniões, que a informação circule mais. Tudo isso que eu estou falando, eu não sou louco, eu sei que isso não funciona 100%. Ah, mas eu já tentei. Tudo é devagar, tudo demora ano para acontecer. Tá? É um processo lento, é um processo que parte, você adiantou um pouquinho. Por exemplo, agora,
Estamos com a questão do coronavírus. No retorno, vai ser um dane-se. Tá? Porque produção atrasada e tudo mais. Então, ergonomia, infelizmente, eu não queria estar falando isso, mas vou falar, durante um tempo aí, não será prioridade. A empresa que estava toda se ajustando, bonitinha, essa empresa, infelizmente, durante alguns meses aí, vai esquecer, não são todas, mas muitas, e vai atrasar o processo que você demorou meses e meses ou anos para conseguir, vai dar uma atrasada, infelizmente. Tá? Isso, eu vivi em várias empresas. Vai um pouquinho, aí volta, aí anda mais um pouquinho e volta, e assim vai. Tá? Mas é assim que funciona. Se fosse fácil, a gente não ganhar dinheiro para isso. O outro item que a gente tem que depende um pouquinho da gente, e aí eu vou demorar talvez para explicar, porque acho que nem todo mundo sabe o conceito, a análise do NTEP. Então, o que é o NTEP? O Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. Então, imagina o seguinte, eu vou inventar os valores, porque eu não sei essa estatística de cabeça. Imagina que empresas de eletroeletrônico, tá? Empresas de eletroeletrônico, tem uma incidência muito grande de pessoas com tendinite do supraespinhoso. Então, tem pessoas com uma incidência muito grande com problema no ombro. E essa incidência está em torno de 15%. Ou então uma incidência muito elevada. Só que, na população em geral, vou inventar, os dois valores são inventados, isso é em torno de 0,5%, 1%. Fica parecendo, está me parecendo que aquele tipo de atividade econômica gera aquele tipo de doença. Tá? Então, eu tenho lá uma doença, um CID, né, uma classificação internacional de doença, que é vinculado a um determinado CNAE, a um Código Nacional de Atividade Econômica. Ou seja, eu tenho uma doença que é vinculada a uma atividade econômica. Quando eu tenho essa maior incidência, o governo tem uma listagem e a gente chama isso de NTEP, Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. Então, a Débora trabalha numa empresa e ela foi afastada e foi lá para uma empresa de eletroeletrônico e está com tendinite supraespinhoso. Chegou lá na perícia do INSS. Ela trabalha em eletroeletrônico. Dependendo do perito, ele pode se dar o trabalho de fazer uma análise bem feita e verificar. Não, ela trabalha na recepção. E não tem nada a ver. Ou ele pode, a NTEP, a empresa que conteste. No caso dela trabalhar na produção, mas a empresa ainda assim não concordar que a responsabilidade é dela, a empresa vai ter que fazer uma contestação. E essa contestação depende de informações que o Coergo vai ter que ajudar nesse levantamento. No caso da recepção, que é mais óbvio que não é responsabilidade da empresa, pelo menos aparentemente, tá? Nesse caso também a empresa tem que fazer rapidamente essa contestação. E essa contestação a gente só tem 15 dias. Quando é NTEP, só são 15. Quando é outros motivos que não sejam assim relacionados, são 30 dias. Mas fazer uma contestação em 15 dias parece muito tempo, mas tu não faz só isso na empresa. Tu tem outras coisas para fazer, tá? Tu não é full time só para cuidar de ergonomia. Aí então você acaba tendo que ter alguém para auxiliar nisso, ok? Então, eu citei aqui várias coisas que pode ser feito. Tem suporte em relação à ginástica laboral, tem muita coisa que o Corrego pode dar suporte. Eu dei alguns exemplos aqui. Se tu quiser complementar ou perguntar algum item específico, porque senão são muitos e muitos, muitos itens que o Corrego pode trabalhar. Não, perfeito. Todos esses itens que você colocou, muito, muito show para dar uma base para o pessoal. E assim, na minha experiência, além de tudo isso, o que mais me deixava feliz, lógico, puxando, né, para o que eu mais gosto de fazer, que são soluções ergonômicas, era sensacional essa equipe multidisciplinar olhando para o mesmo problema, né, que a gente tem dentro da empresa. E aí as soluções, as melhorias, os caminhos, eles tinham diversos olhares e sempre isso é mais fácil na hora de implementar uma melhoria para diminuir um risco ou para eliminar um risco. Então, para mim, isso é fantástico, assim, quando tem um coergo multidisciplinar, bem estruturado. Eu já tive a oportunidade de participar de um coergo que tinham 8 integrantes de todas as áreas. Então, é fantástico, fantástico mesmo. E não significa que necessariamente os 8 vão trabalhar bem.
Alguns vão ajudar, outros não vão, como qualquer coisa. Como qualquer coisa. Se eu passar, quando eu dou muita aula, né, quando eu dou trabalho em equipe, eu sei que alguns vão trabalhar mais e outros vão trabalhar menos. Alguns serão as mochilas que a gente fala, que eles serão carregados nas costas. É, é isso. Mário, a gente tem aqui 7 minutos, 8 minutos para fechar e daí talvez de repente conseguir responder algumas dúvidas. De maneira geral, benefícios práticos e legais, né, de um coergo. Então, imaginando assim, como que um fiscal do trabalho, um juiz dentro de um processo trabalhista, eles enxergam de maneira diferente? Se uma empresa tem um coergo ou a empresa não tem, por exemplo? Eu não acho que enxergue se tenha. Enxergam diferente se a gente mostra que a gente tem uma gestão. Independente de ter coergo ou não. Tá? Então, ter o coergo e você não ter nada para mostrar, não adianta de nada. Tá? Então, você tem uma gestão e o coergo está consolidando essa gestão, aí tudo bem. Aí tu tem argumentos. O pessoal tem muito medo de fiscalização. Em geral, eu não tenho problema com a fiscalização. Não que as empresas que eu trabalho sejam perfeitas. Não, não é isso. Mas eu estou mostrando, olha, estou fazendo isso, eu tenho esses tais problemas, tem essa situação aqui. Na hora que o auditor fiscal percebe que você está trabalhando, lógico, uma coisa muito crítica, não tem jeito. Mas já aconteceu várias vezes do auditor chegar e falar, olha, não, ok, a gente vai dar mais um prazo, coisa e tal, de coisa que ele poderia multar. Mas ele percebeu que a empresa estava desenvolvendo. Então, ajuda em relação a isso. Se você mostra que você tem um sistema de gestão, que aquilo está rodando, que você tem, não é que você está tentando enganar. Olha, deu um probleminha aqui, atrasamos esse item, mas a gente está fazendo isso. Tem várias análises, tem essas soluções implantadas. Então, se você mostra que dá para estar fazendo alguma coisa, seja para um juiz, seja... Para o juiz vai ser mais complicado. Mas para um auditor fiscal, isso faz diferença sim. Eu acredito que faça muita diferença. Então, o coergo vai ajudar nessa parte de suporte para o jurídico, isso vai ajudar. Vai dar essa parte também de mostrar que a empresa tem um sistema de gestão. E também, naquela parte inicial, que depois pode ser que fique mais robusto com a ajuda do coergo, o levantamento de custos. O tempo todo a gente tem que manter esse levantamento de custos. Olha, viu como deu certo? A gente estava gastando 100 mil, agora está gastando 70 mil. Então, esse contínuo levantamento é que vai fazer com que a empresa mantenha o coergo funcionando. Okay? Porque se você larga de mão isso, também vão largar de mão a questão financeira da empresa. De forma geral é isso. Tem alguma pergunta específica? Porque, como eu disse, eu não estava olhando as perguntas. Uhum. Tem uma pergunta aqui, vou colocar na tela, da Cíntia. Posso ter coergo a partir de quantos funcionários? Não tem uma regra, né, Mário? Não. Lógico, vai ter uma hora que, se uma empresa de 20 funcionários, só tu já é suficiente. Talvez, depende muito, tá? Não tem isso, não existe. A partir de quantos é obrigatório? Não existe uma obrigatoriedade legal. Nem de ter, quanto mais, a partir de quantos. Uhum. Mais alguma coisa? Uma última para a gente fechar, que nós temos 4 minutinhos. Qual a sua experiência e estratégia para manter o coergo? Implementar é fácil, o difícil é manter. Eu acabei de falar. O principal item é você manter a questão dos custos, mostrar que está tendo retorno. Se a empresa não consegue perceber que ela está afastando menos, em função disso tem um impacto financeiro, é só... Olha, paramos a ergonomia, está vendo que está voltando aqui a gastar? O tempo todo isso tem que ser feito. O problema é que as empresas nem levantam custo, quanto mais manter esse levantamento. É uma coisa que, seja o fisioterapeuta, seja o engenheiro de segurança, seja o técnico de segurança, na média as pessoas não fazem esse levantamento. O Sabino, eu vi que ele colocou aí que também era importante o setor financeiro. O setor financeiro vai ajudar também em relação a isso. Vai te ajudar a mostrar esse levantamento. Então, a parte financeira é essencial. Se você não fizer esse levantamento, vai depender muito do patrão lá, do diretor, achar que é importante. Mas achar porque ele acha só. Se ele não tem um argumento financeiro para manter aquilo, é difícil, tá? E essa é a parte mais difícil. É muito mais fácil
você aprender ferramenta ergonômica, não sei o que, análise ergonômica, do que continuar, fazer com que a empresa mantenha, que isso é gestão, isso é saber lidar com os outros, fazer levantamento de custos. Essa é a parte difícil. Isso é bem complicado de conseguir também aprender, dominar, vai com a experiência também. Mas é um caminho sem volta, né? Porque é viciante. Uma vez que Sim. você consegue mostrar esses valores, você nunca mais vai querer fazer de outra maneira, né? A primeira coisa que você vai olhar é o impacto financeiro para a empresa. Então, Sim. Mas toda vez que eu estou numa empresa, uma das primeiras coisas que eu faço é isso, é levantar custo. Como está acabando, antes de acabar, Segurança Trabalho, Organiza Setor, volume 1. Segurança Trabalho, Organiza Setor, volume 2. Mundo Paralelo, Histórias Ordinárias e Extraordinárias de Segurança Trabalho. Esses 3 livros, www.jornalsegurito.com. E como eu gosto de fazer propaganda para os outros, que nem sabem o que fazem, eu divulgo muito livro, esse livro aqui é um livro interessante. Como instituir a ergonomia na empresa, Hudson de Araújo Couto. Ele vende pelo ergoltda.com.br. Ele nem sabe que eu divulgo, mas sempre os livros do Couto eu acho são importantes e te dão uma base, assim. Isso, então é interessante. Exatamente, é interessante você ter para servir de... Nenhum livro vai te fazer dominar o assunto, vai depender de você estudar outras coisas, mas já é uma referência. Show de bola. Okay? Mário, muito obrigada pela tua generosidade de estar aqui compartilhando comigo e com todos. Muito obrigada pelo seu tempo, foi uma verdadeira aula. Espero que o pessoal tenha gostado e obrigada mesmo, de verdade. Me sigam lá no Mário Sobral JR, tá? Que eu tô todo tempo, eu não coloco só segurança trabalho, tá? Não é só segurança trabalho, ou melhor, não é só ergonomia, é segurança trabalho, mas sempre eu coloco alguma coisa de ergonomia, de higiene, de segurança, de legislação, de tudo. E eu acho que quem trabalha mesmo com ergonomia precisa também entender um pouco da parte de segurança, porque vai trabalhar com essas pessoas, vai trabalhar nesse setor. Então, por mais que você não seja da área de segurança diretamente, você precisa, sim, ter esse conhecimento. Show de bola. É isso mesmo. Obrigada, Mário. A live vai cair daqui poucos segundos. Então, obrigada mais uma vez. Conte comigo para o que precisar. Sucesso e obrigada por compartilhar tanto com a gente. Te sigo há muitos anos. Tá bom, então. Obrigado pelo convite. E acompanhe lá também no www.jornalsegurito.com, tá? No YouTube, no SST, o canal no YouTube também, e no Segurito Encast, no Spotify ou no SoundCloud também tem os áudios na área de segurança do trabalho. Eu tô enrolando para ver se cai, mas não cai, rapaz. Obrigada, Mário. Nada, tchau, tchau. Deus. Tchau. Tchau.